Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 10, verso 51. Marcos 10, verso 51. Amém? Vamos. Acompanhe aqui na projeção, você que não encontrou aí na sua Bíblia. Está escrito assim: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Diga amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor nesta noite. E nós abrimos o nosso coração nesta hora, Senhor, e te pedimos, fala conosco, ministra ao nosso coração o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. Que a Tua palavra nessa noite possa penetrar, Senhor, no mais profundo, no mais íntimo dos nossos corações nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Se você assim crer, diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Glória a Deus. Quem está com o coração disposto a ouvir a voz de Deus? Amém? Se você tiver essa oportunidade que esse homem teve, de Jesus mandar chamar você e te colocarem na frente de Jesus, e Jesus perguntar a você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu realize na tua vida? O que você quer de mim hoje? Imagina você hoje na frente de Jesus e Jesus te perguntando isso. Qual seria a sua resposta hoje para Jesus? O que você diria? Jesus, é isso. Jesus, eu preciso daquilo. Qual seria a necessidade que você apresentaria para Jesus se Ele estivesse na tua frente e te perguntando: o que queres que eu te faça? Essa foi a experiência que Bartimeu viveu. Essa foi a experiência que Bartimeu experimentou na vida dele. Ele estava diante de Jesus e Jesus lhe faz uma pergunta. Ele estava diante de Cristo e Cristo lhe faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Cutuca seu vizinho e diz: que e aí, se fosse você? Aí diz: pastor, mas é tanta coisa. Pastor, é o menino que está doente, é o marido que está dando trabalho, é as dívidas, pastor, é a vida espiritual, é tanta coisa que eu tenho para perguntar, para pedir a Jesus. E se Ele
fizesse uma pergunta dessa para mim, eu ia trazer um caderno cheinho de coisa anotada que eu tenho para pedir para ele. É ou não é? Porque nós temos muitos propósitos, nós temos muitas situações que nós desejamos que sejam resolvidas. Diversas situações da sua vida você deseja que seja resolvido. E eu sei que tem coisa que você está vivendo hoje, que você diz somente Jesus para resolver isso. Tem coisa que você tá vivendo, está passando hoje, que você pensa somente Jesus resolve isso. Ah, se Jesus ouvisse essa oração. Ah, se Jesus visse a situação que eu estou vivendo. Deixa eu te falar, Jesus está vendo. Amém? Jesus está vendo. Deixa eu te trazer outra revelação. Ele não só está vendo, como Ele está bem aí pertinho. Ele não só está vendo a situação que você está vivendo, que você está enfrentando, mas Ele está bem aí do teu lado. Ele não só está ouvindo a sua oração, vendo a sua situação, mas Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não é que Jesus não sabia que o cego era cego. Não é que Jesus não sabia que Bartimeu era cego, estava cego. Mas a pergunta de Jesus vai provocar Bartimeu. É uma pergunta que provoca a pessoa. É uma pergunta que leva a pessoa a refletir sobre a sua necessidade. É uma pergunta que levou Bartimeu a pensar, talvez a indagar consigo mesmo: eu podia pedir outra coisa. Estou cego, mas estou vivendo. Eu podia pedir para ficar rico. Eu podia pedir propriedades. Eu podia pedir qualquer outra coisa. Mas Bartimeu, ele tinha com ele um propósito. Ele tinha com ele um objetivo definido em seu coração. Ele sabia o que ele mais queria. E essa pergunta de Jesus vai provocar Bartimeu a colocar a sua prioridade diante de Jesus. Você já orou por muita coisa que não era prioridade? Estou errado? Você já orou por muita coisa que não era prioridade e deixou a prioridade de lado às vezes? Você já focou a sua busca, as suas intenções em uma coisa que não era prioridade, que não era urgente, que não era necessário? Você gastou força, você gastou energia, você gastou tempo, enquanto talvez aquilo que era prioritário você acabou deixando de lado. Bartimeu podia ter mudado o foco. Puxa, estou diante de Jesus agora, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho de Deus, dono dos céus e da terra. Esse homem tem tudo para me oferecer. Está perguntando o que eu quero. Salomão teve essa mesma experiência, só que com o pai de Jesus. A mesma experiência que Deus chegou para Salomão e disse: o que você quer? Salomão podia ter pensado em muita coisa, não é? Muita coisa. Mas ele pensou: não, a prioridade agora é essa. A prioridade agora é sabedoria. Estou reinando, estou governando um povo, vou governar uma nação, vou governar o povo de Deus. Então preciso agora é de sabedoria para governar esse povo. As decisões
que eu tomo, elas podem me empurrar para o propósito, e as decisões que eu tomo, elas também podem me afastar do propósito. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. A gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Não é que Deus é ruim e que não quer ouvir sua oração. Não é que Deus não quer te abençoar, talvez, naquela área, naquela situação. É porque Deus olha e Deus vê, e isso não é prioridade. E a gente gasta nosso tempo, às vezes, com coisas que não são prioridade. E aquilo que é prioritário, aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, a gente vai deixando de lado. O que é prioridade hoje para você? De tudo que você precisa, tudo que você tem buscado em Deus, você já parou para pensar assim, fazer uma seleção? Fazer uma lista do que você precisa e classificar do mais prioritário para o menos prioritário? Tem muita gente que, se fizer uma lista, ela vai perceber que aquilo que é menos prioritário às vezes está lá no lugar do prioritário. Aquilo que não é tão prioritário está no lugar do que é prioritário. E às vezes a oração não chega, a resposta não chega, porque nós estamos orando mal, pedindo mal, gastando tempo com aquilo que não vai acrescentar, aquilo que, sabe, que não vai fazer mudança, diferença em nossas vidas. Quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu sabia o que era prioridade para ele naquele momento. Bartimeu sabia o que era prioridade para ele naquele momento. Porque quando o povo manda, Jesus manda o povo chamar Bartimeu. Bartimeu se levanta. E a Bíblia diz que ele vai até Jesus. Ele lança de si a sua capa. A capa, naquela época, no contexto da época, era um sinal, uma indicação de que Bartimeu era alguém que precisava da ajuda dos outros. A capa identificava o problema de Bartimeu, a situação que ele vivia de mendigo. Não era uma capa qualquer, era uma capa que todo mundo que olhava sabia: esse cara deve ter alguma doença, esse cara não pode trabalhar, esse cara precisa que eu dê uma moeda, uma ajuda para ele. E Bartimeu estava naquela situação, e a prioridade para ele era sair daquela situação, se ver livre daquele problema, daquela dificuldade. E muitas vezes a gente está arrastando a dificuldade em nossas costas, carregando dificuldade e concentrando força, energia naquilo que não é prioritário, gastando tempo de oração com aquilo que não é prioritário. E às vezes a resposta não chega, a gente não se vê livre dos problemas porque não temos priorizado. Quem está me compreendendo, diga amém. Glória a Deus. Amém ou não amém? E decisões como essa, de não priorizar, às vezes está nos afastando de alcançarmos uma resposta, de vermos, a solução chegar. Bartimeu está diante de Jesus, e ele está disposto a não perder a oportunidade de resolver aquilo que é prioridade na vida dele. Glória a Deus. Porque Bartimeu vai entender que ele está diante daquele que pode
resolver. Ele está diante daquele que tem a chave para a sua cura, aquele que tem a solução para o seu problema. E ele não vai pensar duas vezes para apresentar para Jesus o que de fato, de verdade, era o problema dele, era a dificuldade dele, era o que de fato ele precisava. Amém ou não amém? Glória a Deus. Jesus está aqui hoje, amém? Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você precisa de Jesus? O que você necessita que Jesus faça na sua vida? Não perca a oportunidade de colocar diante dele as prioridades da sua vida. Não perca a oportunidade de colocar diante de Jesus aquilo que é prioridade, aquilo que é prioritário na tua vida. Amém? Glória a Deus. Tanta coisa que a gente precisa primeiro, a gente fica buscando por aquilo que não é tão necessário. A gente fica focado em coisas que não são tão necessárias. E depois a gente fica se queixando por que não acontece. Por que não aconteceu? Porque o nosso foco estava em coisas desnecessárias. E aquilo que era necessário ficou de lado. Ficou sem atenção, ficou sem tempo de busca, ficou sem tempo de oração. E aí não muda. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Outra atitude que pode me aproximar ou me distanciar de uma resposta de Deus na minha vida é a preocupação com o que os outros vão falar. Você sabia que tem gente que não vem para a igreja porque tem medo do que os outros vão falar? Tem. Tem gente que não abre a boca para dar um glória a Deus porque tem medo do que os outros vão falar. Tem gente que também é mais preocupada com o que os outros falam do que com aquilo que Deus fala a respeito dela. Bartimeu está sentado na beira do caminho, ouvindo o barulho de uma multidão passando. E Bartimeu começa a gritar e a chamar por Jesus. Ele começa a abrir a sua boca e ele grita alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que o povo diz para Bartimeu? Grita mais alto. É isso aí, ó. Continua clamando que ele vai te ouvir. Continua orando que ele vai atender a sua oração. Foi isso? O povo vai dizer o quê? Cala a boca, não incomoda o mestre, deixa o mestre passar. Opinião alheia, opinião dos outros, não vai trazer resposta para a sua oração. A opinião alheia não vai mudar a sua história. E Bartimeu escutou e ficou calado. Foi ou não foi? Eu vou calar mesmo, sou só eu sozinho aqui. E quantas mil pessoas mandando eu calar a boca, eu vou ficar calado mesmo. Deixei eu aqui cego, sofrendo, mendigando na beira do caminho. Talvez Jesus vai ter compaixão de mim e lá na frente ele me cura. Foi isso que ele pensou? O que ele fez com a opinião do outro? Nem deu importância. A Bíblia diz que ele gritou mais alto. Mais alto. Quantas coisas nas nossas vidas às vezes atrasa, porque nós estamos preocupados com o que o outro vai achar. Não vou fazer a campanha de oração não, porque eu ir para a igreja de manhã cedo, o que vão pensar de mim? Eu ficar para a oração depois do culto, o que vão falar de mim?
Muita coisa está atrasando nas nossas vidas, às vezes que a gente está preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Mandaram Bartimeu calar a boca, não incomodar Jesus, deixar Jesus passar, seguir o caminho. Entenda uma coisa, muitas das vezes a multidão, ela vai trabalhar contra o propósito de Deus na sua vida. A multidão vai trabalhar contra o realizar de Deus na sua vida. E se você ouve a multidão e se cala, e se você ouve a multidão e não toma nenhuma atitude, e se você fica ouvindo e dando ouvido à conversa da multidão, Jesus passa. Aquele que poderia te perguntar o que queres que eu te faça, passa. Porque Bartimeu só vai chegar àquela fase, àquele momento, ao que queres que eu te faça, porque Bartimeu não se importou com o que a multidão estava dizendo, porque Bartimeu não vai dar ouvido a uma multidão que estava trabalhando, torcendo contra ele. Talvez a gente não chegou ainda nessa fase, a fase do que queres que eu te faça, porque a gente ainda está muito preocupado e dando ouvido à multidão que está trabalhando contra nós, que não quer ver o nosso progresso, que não quer ver o nosso sucesso, que não quer ver você crescer, que não quer ver você avançar na fé, na sua vida com Deus. Tem crente aí? Quantas coisas atrasou na nossa vida por causa dos outros? Quando eu falo os outros, eu falo quem trabalha contra você. Porque tem gente que te empurra para Deus, mas tem gente que te empurra para longe de Deus. A multidão estava empurrando Bartimeu para onde? Naquele momento, naquele primeiro momento, está empurrando Bartimeu para longe de Jesus. Não, cala a boca, deixa o mestre, não incomoda o mestre. Mas Jesus é o que? É maravilhoso, amém? Lembra quando quiseram impedir que as criancinhas se aproximassem de Jesus? E eu disse que não barra não, deixa vir a mim. Agora não é uma criancinha, é um homem já adulto, que está clamando por Jesus e tem uma multidão inteira dizendo não, deixa Jesus. Mas Jesus vai parar. Porque Bartimeu insiste, porque Bartimeu não dá ouvidos, não deixou que a opinião alheia o dominasse. Jesus vai parar e vai mandar chamar Jesus, ou Bartimeu. Jesus vai parar e vai mandar chamar Bartimeu. Glória a Deus. E aí quando Jesus fala é diferente, não é? Porque a mesma multidão que dizia cala a boca, está dizendo agora o quê? Se anima. Olha o negócio quando Deus começa a trabalhar. A mesma multidão que disse cala a boca, não incomoda Jesus, quando Jesus para e diz não, chama ele. Essa mesma multidão vai lá em Bartimeu, agora é amiga, agora diz, olha, se anima porque ele está te chamando. E você aí pensando em dar ouvido ao que os outros estão dizendo contra você. E você aí pensando em se preocupando com a opinião dos outros. Porque está dizendo que você é bobo, está indo para a igreja. Porque você agora é o crente e tal. E você é preocupado, preocupada com o que o outro está pensando de você. Enquanto tem um Jesus olhando para você. Um Jesus esperando, parando e esperando por você. Levanta, se anima, porque Ele está te chamando. Glória a Deus. Aleluia.
Levanta e se anima, porque Jesus, Ele tem e continua te chamando. Ele tem nos chamado e continua nos chamando. Não se preocupe com aqueles que trabalham para tirar o seu foco. Não se preocupe com aquela multidão que está trabalhando para atrapalhar. Porque Jesus está te chamando, e o Jesus que te chama, Ele continua te esperando, porque Jesus parou e aguardou Bartimeu chegar. Glória a Deus. Tem algum Bartimeu aí hoje? Que está ansioso por esse encontro com Jesus? Era a oportunidade que ele tinha. Talvez ele não fosse ter outra oportunidade daquela, de estar diante de Jesus, de estar diante daquele que tinha a chave, a resposta que ele precisava, resolver a sua situação. E geralmente é assim, na maioria das vezes é assim. Vai ter sempre alguém, vai ter sempre uma multidão para tirar a sua atenção, para tirar o teu foco. Quando Jesus está te chamando, está te esperando, tem sempre uma multidão pronta para atrapalhar os planos, para te deixar para trás, para te deixar para trás. Não dê ouvidos, não dê atenção, mas foque naquele que pode resolver e trazer solução para a sua vida. Porque Ele está parado te esperando ainda, Ele está te chamando, dizendo: traga ele aqui, traga ela aqui, vem aqui. Mas se Bartimeu não tivesse focado, determinado no que ele queria, no que ele esperava, ele teria se calado. Ele teria dado ouvidos à multidão e ele teria perdido a oportunidade. Ele teria perdido o momento de estar diante de Jesus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Outra atitude que Bartimeu tomou e que nós precisamos também tomá-la é usar a nossa fé. Deus te deu uma ferramenta chamada fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você não. Literalmente, Bartimeu não via nada, né? Porque ele era cego. Mas tinha uma convicção tão grande no coração de Bartimeu que ele tinha certeza do que ele esperava. Ele tinha convicção e certeza das coisas que ele não via. E é essa fé que vai motivar Bartimeu a clamar e a clamar alto. É essa fé que vai motivar Bartimeu quando Jesus manda buscá-lo. É essa fé que vai motivar Bartimeu a lançar fora a sua capa. Aquele gesto de lançar fora a capa, porque tudo que Bartimeu tinha era o quê? Era aquela capa. E talvez uma canequinha para pedir a esmola. Tudo que Bartimeu tinha se resumia a uma capa. Tudo. E quando ele abre mão da sua capa, ele está dizendo no coração dele: hoje eu volto curado. Ele está dizendo no coração dele: hoje eu volto enxergando.
Ele está dizendo: essa capa não vai mais me identificar como um cego. Essa capa não vai mais me identificar como alguém inválido. O jeito de lançar a capa fora mostra que Bartimeu tinha certeza, ele tinha convicção do que estava prestes a acontecer na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Quem veio na fé hoje? Porque, querido, nada adianta eu sair da minha casa, eu vir à igreja sem fé. Quem concorda comigo? Pastor, mas eu vim tão doente, eu vim tão triste, eu vim tão decepcionado, eu vim tão magoado, eu vim tão sofrido que Deus vai ter misericórdia de mim. Se tiver fé, Deus não é movido por dó, é por fé. O coração de Deus é movido pela fé. Então eu tive que provar isso. Se Bartimeu não clama, se Bartimeu não mostra a sua fé, Bartimeu tinha morrido cego. Ou você acha que Jesus não sabia que ali na beira do caminho tinha um cego? Ou você acha que Jesus não sabia que na beira daquele caminho onde ele iria passar tinha um cego? Mas Jesus só vai parar quando o cego mostra a sua fé. Só. Jesus, quando ele anda na sua terra, ele não faz milagres, porque o povo era incrédulo. Jesus não fez muitos milagres na sua terra por causa da incredulidade, porque era conhecido, porque era o filho do José e da Maria, que cresceu junto com eles ali, que brincou de carrinho, que jogou bola junto. E o povo desacreditou, disse: não, isso é meu amigo, isso é... que Jesus, que filho de Deus o quê? É filho da Maria, é filho do José. Eu fui bem lá no chá de bebê dele. Quantas vezes eu vi ele lá no meio da rua, correndo. E o povo não acreditou, e ele não conseguiu fazer milagre porque não tinha fé. É porque era na sua casa, na sua terra? Não, é porque faltou fé. Deus é movido, o poder de Deus é movido pela fé. A mulher do fluxo de sangue pediu alguma coisa para Jesus? Mas ela foi curada, porque tinha fé. Porque ela acreditava: se eu tocar, eu vou ser curada. Amém ou não amém? Você tem fé dentro de você. Você tem fé dentro de você. Agora essa fé, ela tem que agir. Ela tem que se mover. Ela tem que sair para fora. Ela tem que ser notória, amém? Glória a Deus. Ela tem que ser expressada. O grito de Bartimeu é uma expressão de fé. O se livrar daquela capa que o identificava como um cego é uma expressão da sua fé. Se não tem fé, a resposta não chega. Se não tem fé, Bartimeu continuava cego. Mas a fé faz Jesus parar, a fé faz Jesus chamá-lo, e a fé faz Jesus curá-lo, amém? Glória a Deus.
Porque Jesus só vai perguntar o que queres que eu te faça para quem acredita nele. Te falar uma coisa, Jesus não gasta tempo com quem não acredita nele. Quem crê em Jesus, diga amém. Então é para você que ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus vai perguntar para Bartimeu, porque Jesus viu a fé de Bartimeu é a chave que Jesus precisava para liberar um milagre na vida dele. Porque a resposta de Jesus para Bartimeu foi qual? A tua fé te salvou. É a fé, querido, que move a mão de Deus, que move o coração de Deus, que faz o milagre acontecer. Glória a Deus. Então ouça a voz de Jesus nessa noite, que está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que você precisa que eu te faça? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você se imaginasse na frente de Jesus agora. Com seus olhos fechados, você está agora diante de Jesus. E Jesus, ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Você tem fé suficiente para dizer: Jesus, é isso aqui que eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Se você veio aqui nesta noite, se você veio essa noite a esse culto, a essa reunião, se você parou para ouvir essa palavra, se você se concentrou para entender essa palavra, eu creio que existe fé no seu coração. Eu creio que tenha fé no teu coração e que Jesus hoje vai ouvir uma resposta da sua boca sobre aquilo que de fato e de verdade você necessita, você tem buscado. Não perca a oportunidade hoje de falar para Jesus o que queres que Ele faça na tua vida. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Nós te adoramos, nós te adoramos. Ouça essa canção, medita em nome de Jesus. Abra o seu coração hoje. Há um Jesus perguntando dentro do teu coração: o que queres que eu te faça? Seja sincero nesta hora. Abra o teu coração e em nome de Jesus responda a Ele. Aleluia, Jesus. Coração nessa noite. A tua mão me sustenta de pé. Aleluia. Mesmo que tudo se acabe, diga para Ele: ainda me resta. Ainda me resta fé.
para Ele. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, A mudança que eu preciso, tu pode. para para Ele o milagre. O milagre que eu me espero, tu pode. Clama a Ele nessa noite. Senhor, vem me socorrer. Te adoramos, Jesus. Oh, Santo, Santo, Santo. O meu milagre, Diga Senhor, isso. eu tomo posse. Pela fé nesta noite, tome posse da A cura cura. que eu preciso, Toma eu posse tomo nesta noite. posse. A sua bênção vai chegar. E a Toma minha posse. bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as suas Abra mãos. as mãos para receber. Pela fé em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Deus amado. Tu és maravilhoso. Eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé, E Senhor. a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe. Mesmo que tudo se Oh, acabe, Ainda nos resta a fé. ainda me resta fé. Erga suas mãos. Abra o teu coração O que eu nesta não noite. posso fazer, Creia. tu podes. Em nome de Jesus. A mudança que eu preciso, tu podes. Aleluia, Jesus. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Sim, Deus, nós cremos nessa noite. Aleluia. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. E a minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Como Bartimeu, Senhor, nós clamamos pela tua presença nesta noite. Nós clamamos o teu nome, nós pedimos pelo teu socorro, meu Pai. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo, nesta noite ouça a oração do teu povo. Ouça o clamor da tua igreja, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus, ouça, meu Pai, a oração, a súplica, meu Deus, que esta pessoa nesta noite faz ao Senhor, Pai. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo. Só o Senhor, meu Pai, só o Senhor, meu Pai, é que pode nos socorrer, meu Pai. Só o Senhor é que pode, Senhor, o milagre, a cura, aquilo que nós precisamos, Senhor. Só o Senhor pode realizar em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Nesta noite, Senhor, nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse pela fé, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu creio que o Senhor tem ouvido a minha oração, o Senhor tem ouvido a minha súplica, e nesta noite, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem respondido, em nome de Jesus de Nazaré. Diga, Pai, eu tomo posse nesta noite, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Você pode aplaudi-lo nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga, eu creio.
em nome de Jesus. Ainda de pé, sexta-feira, em nome de Jesus. Sexta-feira é forte, amém? Eu espero por você aqui 7:30 da noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém? Traga mais alguém em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Domingo, 8:30 da manhã, nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, amém? Fala para quem está do seu lado que você precisa buscar o Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes a gente fica tão focado em buscar outras coisas e vai deixando o Espírito Santo assim de lado, sabe? Bênção, milagre, prosperidade. O Espírito Santo está ali do lado. Doido que você busque Ele. Doido assim, modo de falar. Torcendo para você escolher buscar a presença dEle. É ou não é? Domingo, 8:30 da manhã. Bom dia, Espírito Santo, amém? Mas não espere para domingo, não. Busque em casa. Busque na sua intimidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão para o céu. Pai, obrigado por este momento, meu Deus. Obrigado por cada uma dessas vidas que vieram à tua casa. Deus, conduz o teu povo em paz e segurança, Senhor. Guarda, livra de todos os males, ó Deus. Dê a todos uma noite de sono tranquilo e reparador, meu Pai. Que o dia de amanhã, Senhor, em nome de Jesus, seja preparado pelo Senhor, Pai, para ser bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos que assim seja, para a glória do teu santo nome. E quem crer, diga amém. Deus te abençoe. Vai na